Amém? Não precisa ser muito alto, não. Sabe que a pastora tem um cocote aí. Levanta a mão para cá, levanta a mão para cá. Como é a nossa pastora? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a vida da nossa pastora e te pedimos, Santo Espírito, usa ela com poder. Traz tudo aquilo que tu já ministrou no coração dela, que nós precisamos ouvir. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso ouvido para nós recebermos, Pai, o alimento da tua palavra através da tua filha nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse mês a gente está de outubro, né? Está pregando positivamente no livro de João. E eu queria que você abrisse o capítulo 4. O tema de hoje é Jesus, a verdadeira fonte que sacia a nossa sede. Amém? Glória a Deus. Vamos ler do 1 ao 18. Amém? Todo mundo abriu? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Irmão, nós vamos observar uma coisa interessante, que no capítulo 3, Jesus ele estava pregando para Nicodemos. E aqui no capítulo 4, ele está falando com uma mulher samaritana. Nicodemos era um judeu do Sinédrio, e é um homem importante, um homem culto, e a mulher era uma mulher que não era culta, porque as mulheres naquela época não tinham acesso a estudo, né, a conhecimento, e além disso ela era uma mulher que tinha uma vida meio moral, né? Ela não tinha uma vida muito certinha.
estava ali e ele queria pregar do seu amor e da sua graça para essas duas vidas. João, ele registra essa diferença, né? Ele coloca primeiro Nicodemos, no capítulo 3, depois ele coloca uma mulher samaritana, duas pessoas, vamos dizer assim, de posições sociais totalmente diferentes, mas duas vidas sedentas, duas vidas que precisavam conhecer o amor de Deus. Amém? E essa era a função de Jesus, essa é a função de Jesus. Então Jesus, ele não foi bem tratado ali naquela terra, onde os judeus de boa formação não os receberam bem. E quando a gente vai ver os samaritanos, que era um povo tão desprezado, acolheram Jesus. E Jesus ficou ali até uns 2 dias. Quando que Jesus ele teve que sair lá da onde ele estava na Galileia. Jesus ele sai da Galileia. E por que Jesus sai? Ele sai porque ali começa uma discussão, né? Começa uma discussão de que quem batizava mais? Jesus ou João Batista? E começaram a dizer que Jesus, lá no versículo 1 e 2, você pode ver, que começaram a dizer que Jesus estava batizando mais do que João Batista. E quando Jesus observa aquela disputa, ele vai embora. E abrindo aqui um parênteses, irmãos, infelizmente isso é um problema que acontece até hoje, né? Porque muitas vezes as pessoas querem saber quantos membros tem uma igreja. É a primeira coisa que nos perguntam, né? Quantos membros tem a sua igreja? Todos. Todos, nós aprendemos essa resposta, todos. Porque a igreja de Cristo Jesus é uma só. Então são todos. Quantos membros você tem? Quantos você batizam? Né? E qual é a igreja que está avançando mais? Ainda mais com as mídias sociais, né? Então, a gente que é pequenininha fica lá, né? Mas como nós aprendemos, né, pastor, o curso que nós fizemos, quantos membros tem a sua igreja? Todos. Porque, na verdade, irmãos, pode ter várias denominações, mas a igreja de Cristo é uma só. É um único corpo. E todos nós fazemos parte desse corpo. Então, Jesus, o que ele fala? Ele não está preocupado com uma concorrência estatística, tá? Ele não está preocupado, porque isso é coisa de líder vaidoso, né? Quando o líder é vaidoso é que ele está preocupado com isso. Mas Jesus, ele não está preocupado, porque Jesus, ele prega para uma multidão e ele acaba, esse exemplo aqui, ele pregando para uma única pessoa e uma mulher totalmente discriminada, porque já
sede. Então, essa mulher conheceu algo extraordinário na vida dela. Essa mulher conheceu o que no versículo 10, vamos ler o versículo 10, se chama, ela conheceu o dom de Deus. E o que é o dom de Deus? Lá no versículo 10 diz assim, ó, Jesus lhes respondeu, se conhecesse o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Vamos trabalhar essas duas palavras nesse versículo que Jesus fala para essa mulher. Ela ficou surpresa, muito surpresa, e é interessante porque ele pediu água para ela. Porque além dos judeus não poderem ter nenhum contato com os samaritanos, eles também não poderiam nem beber e nem comer. E hoje, quando eu estava pensando, né, estava meditando, eu lembrei de um amigo nosso em comum, que ele era espírita. E ele tinha outra amiga em comum que era evangélico, né? Mas que frequentava a casa dele. E não bebia um copo d'água na casa dele. E nem comia. Então ele estranhou muito quando ele um dia convidou. E ele era mesmo, irmãos. Ele não era assumido, sabe? Não era o Elton, né, Marcelo? E ele, uma vez, nos convidou para ir à casa dele, né? E fez um banquete. A gente sentou, comeu, bebeu. E ele ficou impactado com aquilo, porque ele sabia que nós éramos pastores. E aquilo foi tão interessante, irmãos, que quebrou uma barreira de preconceito tão grande com relação a isso na vida daquele rapaz, que ele começou a vir à igreja, né? Nós demos uma Bíblia para ele, né? Ele ficou todo feliz e a gente começou a trabalhar. Então, quando eu vi isso daqui, que aquela mulher, ela ficou impactada. Primeiro ela já ficou impactada porque Jesus falou com ela. Ela era mulher e era samaritana. Você imagine, né? E depois ela ficou impactada porque ela era mulher, era samaritana e ele ainda pede água para ela. Porque os judeus, eles nem bebiam e nem comiam nada que vinham dos samaritanos. Então Jesus, ele já quebra essa barreira, né? Os judeus não podiam nem pensar em comer ou beber água de um samaritano. Mas Jesus pede água para essa mulher. E isso aí, irmãos, foi uma estratégia de evangelismo de Jesus. Quando Jesus fez isso, na verdade, Jesus queria chamar a atenção dessa mulher. Ele queria chamar a atenção dessa mulher. Para que ela também, logo depois, olha só, vamos ler, logo depois, ela mesma pediu da água que Jesus falou que tinha, que era a água viva. Então isso não foi uma estratégia. Jesus pede a água, quebra aquela barreira de preconceito. E logo depois, Jesus apresenta, como diz aqui no versículo, se você soubesse quem está te pedindo água, ok? Não era, você pediria para mim essa água e eu te daria. E eu te mostraria o que era o dom de Deus e o que é uma água viva. E essa água viva aqui é uma água que jorra. Quando a Bíblia usa esse termo, água viva, é uma água de um manancial que corre, corre e corre. É um manancial de água. E quando a Bíblia usa esse termo, manancial na Bíblia, também significa a presença de Deus. Vamos ler lá em Isaías 2:3. Então Jesus pediu água para ela como uma maneira de chamar a atenção e criar nela um desejo de pedir a ele dessa água que ela ainda não tinha experimentado. Então, na verdade, Jesus queria chamar a atenção dela. E aquilo ali era uma maneira dela desejar da água que Jesus tinha para oferecer para ela. Porque como o pastor pregou no domingo, não é, pastor? Nós fomos atraídos
Sabe o que Jesus deseja mostrar para essa mulher? Jesus deseja mostrar a fonte da salvação. Amém? Isaías 12:3, não é? Tirareis água das fontes da salvação com alegria. Tirareis água da fonte de salvação com alegria. Jesus desejava mostrar a fonte de salvação para essa mulher. E Efésios 2:8 diz assim, ó, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é o quê? Dom de Deus. Dom de Deus. Quando Jesus fala no versículo 10, vamos voltar lá no versículo 10 de 4 de João, ele fala o quê? Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Irmãos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Essa expressão, dom de Deus, enfatiza que a salvação não é merecida, mas sim doada por Deus. A salvação, ela foi doada por Deus para mim e para você. Mas Jesus precisava chamar aquela atenção daquela mulher, sabe por quê? Porque nós temos que desejar beber dessa fonte da salvação. Eu acho interessante, porque quando Jesus pede água para aquela mulher, a vasilha dela estava vazia. A vasilha dela não estava cheia. Ela não tinha água na vasilha dela. Sabe por quê? Porque Jesus ainda, profeticamente, Jesus ainda iria encher ela. Mas para isso, Jesus precisava atrair aquela mulher. E aquela mulher precisava desejar beber dessa água. E todas as vezes que eu desejar beber dessa fonte, o Senhor trará esse rio, esse manancial para encher as nossas vidas. Água viva refere-se a manancial, refere-se à presença de Deus para a vida dela. Ou seja, aquele poço tinha sido feita por mãos humanas, mas Deus é a água viva, é o manancial que nunca para de jorrar. Aquela mulher, até aquele momento, conhecia um poço, o poço que tinha sido feito por Jacó. Ela conhecia um poço, um abastecimento de água feito pela mão do homem. E todos os dias ela tinha que ir naquele lugar, retirar água, levar água para a casa dela, para matar a sede. Mas Jesus estava diante daquela mulher, apresentando-se como um manancial de água viva. E que se ela bebesse desse manancial, nunca mais ela voltaria a ter sede. Amém? Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Ela já tinha ido buscar água naquela fonte várias vezes. Aquela fonte já tinha saciado a sede dela várias vezes. Mas olha, hoje naquele momento, Jesus iria apresentar para ela um manancial que seria um manancial eterno, de vida eterna. Vamos ler o 13 e 14. Afirmou Jesus: quem beber desta água
fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe qual era a diferença, irmão? É que aquela fonte feita pela mão do homem fazia com que ela tivesse que sair de dentro da casa dela, pegar uma vasilha, ir lá, encher essa vasilha. O poço era fundo, abaixar, pegar água nesse poço. Mas a água que Jesus estava oferecendo para ela jorraria de dentro dela. Ela se tornaria essa fonte. Essa água iria jorrar de dentro dela. Amém? Amém. Tanto a identidade de Jesus quanto a água que ele oferecia era muito mais do que ela podia imaginar. Até então ela não conhecia a identidade de Jesus. Até então ela ainda não conhecia a água que Jesus tinha para oferecer. O que Jesus tem para nossas vidas é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Ali não estavam simples judeus. Ali não estavam simples judeus propondo matar a sede física de alguém. Ali estava a fonte de vida eterna. Assim como Nicodemos não compreendeu o que Jesus estava falando quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos falava para Jesus: então eu vou ter que voltar para dentro do útero da minha mãe. Assim como Nicodemos não estava entendendo, talvez também essa mulher não estava entendendo o que Jesus queria dizer. Talvez você também não entenda, mas o meu convite é que você beba dessa fonte, dessa água viva, que experimente o dom de Deus pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós não precisamos de beber e de se nos saciarmos na fonte. As fontes do mundo nunca vão substituir a fonte de Deus na nossa vida. A fonte do mundo vai te tornar uma pessoa dependente dela. Você vai usar uma fonte do mundo e essa fonte vai fazer com que você sacie sempre a sua sede nela. Você vai sempre ter que voltar nela. Você vai ser dependente dela. Sabe por que a fonte, que é Jesus Cristo, eu falei e vou falar de novo, você não vai precisar ir nela, porque ela vai estar dentro de você jogando. Ela vai estar constantemente em você, suprindo todas as suas necessidades. Segundo tópico, tornará a ter sede. Versículo 13. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. O que Jesus está fazendo com essa mulher? Jesus está mostrando aquele poço, que naquele poço ela vai voltar a ter sede. Mas Jesus também quer mostrar para ela que ele tem uma eternidade preparada para nós. Uma fonte
eterna. Você tem uma fonte para jorrar para a vida eterna. A água que Jesus está oferecendo para esta mulher samaritana é a salvação. A fonte que Jesus está oferecendo expressa a origem divina da bênção. Fonte que jorra é a sua grande abundância. Vida eterna é a sua duração infindável, infinita. Jesus não está oferecendo, Jesus não está fazendo uma proposta para aquela mulher de algo terreno, de algo passageiro, de um poço que hoje ela poderia ter. Mas a gente vê a história, quantas vezes os filisteus entulhavam os poços que Isaac achava, ou que Isaac abria, ou que Abraão abria. Irmãos, o poço do mundo pode ser entulhado, né? O poço do mundo pode acabar. As pessoas muitas vezes se garantem tanto em coisas materiais, em coisas terrenas, em coisas que são temporais, em coisas que são coisas perecíveis, sabe? Você pode comprar o carro mais caro que tiver no mercado. Quando você sai com ele da concessionária, ele já não é mais um carro zero e ele já não tem mais um preço. Quando passa um mês, ele já não é tão caro. Quando passa um ano, quando vira um ano, não é verdade? O poço poderia ter sido fechado a qualquer momento. Jesus está falando da fonte que jorra. Jesus está falando de abundância, porque a palavra de Deus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas em contrapartida, o diabo também veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele vai estar sempre tentando nos atrair com coisas que visivelmente até atrai, principalmente quando a gente olha para os olhos da carne. Mas quando a gente pensa na vida eterna, naquilo que vai durar, nada desse mundo pode substituir a alegria e a certeza que nós temos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nada. Irmão, sabe por quê? Hoje eu estava pensando, quando eu estava preparada, nada pode substituir a alegria da certeza que nesse mundo tem algo que você tem que ter certeza. Seja uma coisa boa ou seja um sofrimento, todos os dois são passageiros. Nada dura. Sendo algo bom, sendo algo que hoje te deu muita alegria, ou seja, algo que te trouxe muito sofrimento, mas nada disso é para sempre. Tudo é passageiro. Mas o que Deus tem para mim e para você na eternidade não se compara. A sua bênção está na fonte que jorra água viva dentro de você. A fonte da sua alegria, a fonte da sua satisfação, a fonte que te dá prazer, a fonte da sua salvação, a fonte que jorra para a vida eterna se chama Jesus. Jesus é a fonte
fonte de água viva que nunca se esgota. Terceiro e último tópico: Jesus é a fonte de Deus para nos limpar de toda a impureza. Amém? Vamos ler o 15 e o 18. No capítulo 4. Disse Jesus à mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quando nós procuramos respostas em outras fontes que não seja Jesus, nós somente satisfazemos os anseios da nossa carne. E muitas vezes, quando nós não procuramos a fonte que é Jesus Cristo, quando nós procuramos outras fontes, nós só vamos alimentar os anseios, os desejos e as deformações da nossa carne. E muitas vezes, essas deformações não passam de carências emocionais. E a gente começa a procurar em outros lugares, em outras fontes. Porque, na verdade, tem um vazio dentro de você. E como o homem não consegue ficar com esse vazio dentro dele, e esse homem, muitas vezes, ou essa mulher, não vou generalizar, quando esse homem ou essa mulher não consegue preencher esse vazio com a fonte que é Jesus, ele começa a substituir Jesus por outras fontes. E veja o que foi confrontado nessa mulher. Ela levava uma vida de pecado. Ela já tinha tido 5 maridos. E o atual nem sequer era dela. Mas Jesus entra na vida dessa mulher. E ele deseja limpar essa mulher de toda a impureza. E a palavra de Deus, ela é água que limpa. Lá em Efésios 5:26 diz: para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Jesus, o verbo vivo, a palavra viva de Deus, estava diante daquela mulher, se oferecendo para limpar, para purificar. Jesus é a fonte de Deus para nos limpar de toda a impureza. Jesus quer limpar-nos de toda a impureza. E Zacarias 13:1 também diz assim, naquele dia haverá fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Zacarias está falando aqui de Jesus Cristo, que Jesus Cristo seria essa fonte aberta na casa de Davi, para limpar o pecado e a impureza. Somente Jesus tem poder. Somente quando a gente realmente recebe a palavra de Deus e a gente permite que a palavra de Deus nos limpe, somente através de Jesus Cristo nós podemos ser limpos, nós podemos ser purificados. O problema, irmãos, é um versículo que há muito tempo tem falado muito no meu coração. O problema é quando nós buscamos água em cisternas rotas, como diz o profeta Jeremias. Coloca aí em Jeremias 2:13. O problema é quando nós, além de não nos alimentarmos da fonte que é Jesus Cristo, da palavra que nos limpa, nós buscamos em cisterna rota. E foi isso que o povo de Israel fez. E o profeta Jeremias disse
água. Ou seja, não busque resposta em você ou em outra fonte que não seja Jesus. Porque olha o que o profeta fala. O meu povo cometeu, ele fala crime, cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Primeiro, irmão, a gente abandona ele. A gente abandona a presença do Senhor. A gente não busca mais a presença do Senhor na nossa vida. Aí sabe o que acontece? Porque foram 2 crimes. O segundo crime que aquele povo tinha cometido é que eles deixaram, abandonaram a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Quando você cava a sua própria cisterna, quando você acha que a solução da tua vida está nas tuas mãos, não está nas mãos do Senhor, e você começa a buscar soluções carnais da sua própria mente e do seu próprio coração para a tua vida, essa cisterna se torna uma cisterna rachada. Aí você vai ter a dependência que essa mulher tinha de todos os dias ir buscar água, porque ela todos os dias tinha necessidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca tire a primazia de Deus na sua vida. Porque eu vou falar para você, Deus não aceita estar em segundo, em terceiro, em quarto, seja a colocação que for, para a pessoa colocar na vida dele. Deus só aceita a primazia. Sabe por quê? Porque Ele não divide com ninguém a sua honra, a sua glória. Ele não vai dividir. Ele não vai dividir. E outra coisa, a palavra de Deus diz que Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de mim. Ele nunca vai aceitar dividir você com ninguém. Ele não vai aceitar dividir você com o pecado. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar dividir você com a vaidade do teu coração. Ele não vai aceitar dividir você com a sua soberba, com a sua arrogância. Ele não vai aceitar que você coloque nem o seu filho no lugar dele. O seu filho que nasceu do teu ventre. Nem o seu marido. Nem o seu negócio. Ah, pastor, é para abandonar? Não, querido. É para saber que você pode ter tudo, mas Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Pastor, eu posso ter tudo? Pode. E você vai ter tudo, principalmente quando Deus estiver em primeiro lugar na tua vida. Você pode até alcançar tudo, não tendo Deus em primeiro lugar na tua vida. Mas o vazio que você vai sentir dentro da tua alma, em tudo que você tiver, não vai substituir. Então é melhor ter tudo com Ele. Literalmente tudo. Não busque resposta em você ou em outra fonte que não seja Jesus. Ele é a resposta para a nossa vida. Fala. Ele. Jesus. É a resposta. Para a minha vida. As relações periódicas que essa mulher mantinha com outros homens, qualquer que fosse o motivo, são sintomas de um coração sedento. Que esse poço, que essa mulher, que já tinha tido 5 homens e agora estava com um homem, ela estava buscando saciar a sede dela, o desejo dela, através desses homens. Mas ela
carência que ela tinha, a necessidade que essa mulher tinha. Ou seja, o poço do mundo, que muitas vezes recorremos, que várias vezes nós recorremos, nunca pode matar a nossa sede. Jesus é a fonte. O poço do mundo nunca vai matar a nossa sede. Assim, irmão, nesse mundo, nós temos vários poços. Nós temos várias opções para matar a sede. E até mata. Não mata? Mata, né? Um monte de gente que começa a tentar matar a sede, saciar a sede da alma dele na sexta-feira. Só fica escutando lá de casa, no jardim. O povo começa na quinta, vai para a sexta, vai para o sábado, o domingo a tarde toda. E está ali. Mas quando chega na segunda-feira está vazio. Cisterna rota. Vazio. Assim, nesse mundo, ele nos dá vários pontos como opção para matar a sede. Somente Jesus sacia os nossos anseios. Eram 5 maridos. Sabe por quê? Ela mudou tanto de marido. Porque nenhum deles saciava a sede que ela precisava. E o último, agora eu nem vou ter marido, agora eu vou pegar emprestado de alguém. Mas ela encontrou. Ela encontrou um homem, Jesus, que oferecia a ela uma oportunidade dela ter toda a sede da alma dela, da carência dela, das necessidades dela, saciar. E com certeza, depois desse encontro com Jesus, essa mulher nunca mais foi a mesma. Como eu estava falando no início, estava pregando um chá de mulheres. É interessante que a diferença dessa passagem para Gênesis 24 é que Rebeca desce ao poço, enche a vasilha, sobe, e o servo Eliezer pede água. A vasilha dela já estava cheia. Mas quando Jesus pede água para essa mulher, a vasilha dela estava vazia. Porque Jesus iria encher. Glória a Deus. Mesmo que você ache que a sua vasilha está vazia, hoje Jesus vai encher. Você vai sair daqui cheio. Jesus queria encher a vida dessa mulher com água viva. Jesus queria encher a vida dessa mulher com o dom de Deus. Jesus queria derramar sobre ela a sua graça. E eu vou fechar, eu vou concluir essa pregação fazendo uma pergunta para você. Hoje a sua vida está vazia? Hoje a sua vida está vazia? Você tem se sentido vazio? A sua vida está vazia? Então você vai fazer como aquela mulher fez no versículo 15. Faça como ela. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar. Eu não sei qual é a carência, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é a fonte que você tem ido buscar água que não tem saciado a tua sede. Mas hoje eu falo para você, Jesus está dizendo para você: me pede. E ela falou: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. E hoje você vai falar para Jesus: Jesus, eu quero dessa água. Eu não preciso de outra fonte. Eu só preciso de você. Eu
eu tenho sede. Eu tenho sentido sede. Eu tenho sentido um vazio. Eu preciso beber, Senhor, dessa água. Eu preciso que essa fonte volte a jorrar dentro de mim. Mesmo que eu venha a saciar a minha sede em postos do mundo, mas somente Jesus pode verdadeiramente matar a minha sede. Você pode ter chegado aqui hoje cheio de dúvidas ou querendo uma resposta, mas eu afirmo para você: a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. João, 1 João 5:20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento. Jesus já veio, Jesus já deu entendimento. Você já recebeu Jesus na sua vida. Para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro. Isto é o meu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Só tem uma verdade nesse mundo que se chama Jesus. Só tem um caminho nesse mundo que se chama Jesus. Só tem uma vida nesse mundo